Oi! Hoje esse vídeo é pra você que fica muito perdido na hora de fazer o degradê na pintura de agulha, que não sabe onde colocar a cor, que não sabe quando fazer a demarcação, que não sabe nada disso. Hoje esse vídeo é pra você. Ótima introdução. Deixa eu mostrar a minha blusinha que eu comprei, ela é nova, gente. Ai, eu tô fofinha, um cardiganzinho bem de vovó, assim. Eu amei, eu amo ser uma jovem senhora. Vamos lá. É o seguinte, eu vou fazer aqui um esquema, vai ser digital, não vou fazer no tecido mesmo, mas quando a gente desenha dá pra entender muito bem como que é distribuída as cores, como que realmente tem que fazer a pintura de agulha, né? Tanto é que no meu curso eu primeiro ensino tudo digital mesmo, desenhando pra você entender, e aí depois a gente parte pra prática, porque assim fica mais fácil de você captar a ideia, beleza? Não sei como eu vou fazer isso, vou continuar mostrando minha cara? Então vamos começar do começo. Fiz aqui na tela uma pétalazinha, que é uma das formas mais básicas para ensinar pintura de agulha. E aí, para eu determinar aonde vão os meus riscos, para eu saber onde colocar cada cor, primeiro eu preciso decidir a quantidade de cores que eu vou usar nesse troço aqui. Então, eu quero usar uma variedade de cores para ir do mais claro até o mais escuro, ou então para ir de uma cor até a outra. Tudo isso envolve uma variedade aí de cores. Eu sugiro no mínimo 3 cores para ficar um degradê com claro, médio e escuro. Mas você pode pegar a quantidade de cores que você quiser. Quero usar 5 cores aqui. Beleza. Então eu preciso colocar 5 camadas nesse risco e cada uma dessas camadas vai representar as cores que eu vou colocar. Sabendo que eu vou escolher 5 cores, eu venho aqui e divido essa pétala em 5. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, a partir disso, eu posso começar a preencher. Vou pegar aqui um rosinha claro. Vou preencher a primeira camada. Sempre nesse sentido, entrando aqui dentro e indo até a borda, porque assim fica mais fácil de você fazer essa borda mais junta, mais rente. Tá vendo o que tá acontecendo aqui? Eu tô colocando esse ponto, não sei se você percebeu, mas cada um desses risquinhos que eu tô fazendo aqui é como se fosse um ponto no bordado real. Cada um desse ponto que eu tô colocando aqui, ele tá ultrapassando essa margem que a gente tinha feito. Por quê? Porque é assim que eu vou conseguir criar uma mescla de cores. Porque as minhas cores elas vão ficar assim, uma mescla. Então eu tenho sempre que ultrapassar um pouquinho essa margem de mudança de cor toda vez que eu quiser um degradê, toda vez que eu quiser mesclar com a próxima cor. Às vezes você não vai querer mesclar com a próxima cor. Por exemplo, se você está fazendo o queixo de um gato e você depois quer fazer o pescoço, você não precisa mesclar porque tem uma quebra de profundidade, entende? Então você não precisa ultrapassar desse jeito que eu fiz aqui na tela quando você vai fazer essas coisas que são diferentes, que você não quer deixar tudo fluido. Mas aqui, como é o caso de uma pétala e eu tô fazendo um degradê, eu quero mesclar, então eu ultrapasso a margem, o risco. Chego até o final. Agora eu vou escurecer um pouquinho aqui para continuar esse preenchimento. A partir da segunda camada, a gente sempre vai entrar aqui na camada anterior. Lembrando que eu já tenho um vídeo sobre pintura de agulha aqui no canal, então se você quiser ver na prática, bordando como que faz, entra no meu canal e procura lá o vídeo. A partir da segunda camada, vão começar a acontecer aí 2 fenômenos. Primeiro fenômeno. Tá vendo que eu tô colocando esses pontos de forma mais aleatória aqui em cima, olha. Eu não tô colocando todos eles na mesma altura. Por quê? Porque isso vai fazer com que fique um degradê homogêneo. Então eu não posso colocar esses pontos na mesma altura. Se eu colocar, não vai virar um degradê, vai virar blocos de cor, ok? Então, eu entro de vez em quando bastante assim com o ponto e de vez em quando eu entro pouquinho. Não tem uma regra, você vai entrando conforme sentir a necessidade de preencher mais ou preencher menos aquele pontinho. Mas tá vendo que existem todos esses pontos aí que ultrapassam essa margem e que ficam esse zigue-zague, que eu chamo carinhosamente de zigue-zague, né? E aqui embaixo
eu continuo ultrapassando a próxima margem porque eu quero continuar mesclando com a próxima cor. E vai ser assim para sempre. Então a próxima cor que eu pegar, escurecer mais um pouquinho. Também venho aqui e faço esses dois fenômenos, né? Faço o zigue-zague aqui em cima para não ficar todos os pontinhos iguais. E aqui embaixo eu ultrapasso essa margem de mudança de cor. Então, você pode, quando você for fazer um cachorro ou alguma coisa mais complexa, você pode pegar, por exemplo, tem uma manchinha preta aqui no rosto dele. Você pode fazer o risco exatamente em cima dessa manchinha preta, mas quando você for fazer o bordado de fato, você sempre ultrapassa um pouco esse risco de todos os lados para conseguir mesclar com as cores ao redor, certo? Então não importa se é num projeto basiquinho, que nem uma pétala, ou num projeto mais complexo, que nem um cachorro, você faz isso sempre que quiser mesclar essas cores, formar aí um degradê. Ó. E é bem aleatório assim mesmo, igual eu tô fazendo, não precisa ser certinho, sabe? Tipo, nossa, todos esses pontos grandões vão ficar da mesma altura. Não, é bem aleatório mesmo. E aí você chega aqui no final. Só que agora, ao invés de mesclar aqui embaixo, né, como é o final do meu risco, eu vou só parar exatamente em cima do risco. E olha só, quando olha de longe, como fica mais fluido do que se você tivesse feito todos os pontos como se eles fossem bloquinhos de cor, certo? Agora, quando você for fazer um projeto mais complexo e você for pegar uma foto de referência, vai ser basicamente isso que a gente criou, só que você já vai ter todas as informações naquela foto que você pegou. Então, por exemplo, deixa eu pegar uma foto aqui para mostrar. Peguei uma foto de referência aqui para mostrar na prática como faz. Então, na petalazinha, a gente meio que criou cada camada e elas foram super básicas, né? Foi literalmente uma camadinha retinha, né, no formato da pétala e acabou. Agora, quando você tem uma imagem de referência e você vai tirar o risco dela e bordar ela, a única coisa que você vai ter que fazer de diferente é que você não vai criar cada uma dessas camadas igual a gente fez na pétala. Você vai traçar a partir dessa foto de referência. Por exemplo, tá vendo esse cachorrinho aqui? Já bordei ele inclusive. Quando você for fazer o seu risco, você vai extrair as informações dessa foto. Então, por exemplo, aqui em volta do olho, tá vendo que tem essa área mais escurinha, né? Mais ou menos assim. Você vai fazer isso no seu risco e quando você for bordar, daí tem a cabeça, né? Você vai fazer o risco da cabeça também, o risco do olhinho e tudo mais. Você vai fazer o risco de tudo. Quando você for bordar, propriamente dito, essa área, você vai pegar um marrom escuro para simular essa parte mais escurinha que a gente acabou de fazer. Só que você não vai fazer os pontinhos assim, parando exatamente em cima do risco. Por quê? Porque você tem que mesclar com as cores que estão ao redor. Você tem que fazer assim, ó, que nem uma... Como chama isso, Jesus? Engrenagenzinha, ok? Você tem que criar esses dentinhos para deixar a próxima cor mesclar, entrar na cor anterior. Então você vai aumentar sempre alguns pontinhos aqui para ir até a próxima camada, olha. E aí quando você for fazer a próxima camada que é mais clarinha, você também vai entrar aqui. Tá vendo como você deixa uma cor se sobrepor à outra, criando esse degradê mais homogêneo? Então, quando você for fazer o risco, vai ser a mesma coisa. Você não precisa criar um risco do nada. Você passa o risco exatamente em cima da onde que muda aqui do claro para o escuro. E aí, quando você for bordar, você faz essa engenharia aí de ultrapassar um pouquinho as cores, certo?
Então, não tem segredo, você vai criar os seus riscos, você vai sempre ultrapassar um pouquinho o ponto e vai ficar um degradê bem homogêneo. Agora, quando que você não vai criar esse degradê homogêneo? Quando que você não vai ultrapassar o risco quando estiver preenchendo? Olha essa parte aqui da orelhinha. Tá vendo que tá bem claro a ponta da orelha? E aqui embaixo é a parte do pescoço. Então são duas coisas separadas. Eu não quero formar um degradê ali, justamente porque é uma orelha e é um pescoço separado. Ou seja, nessa área especificamente, você não precisa criar esse degradê. Você vai parar em cima do risco e não tem problema nenhum. Então é só questão de ver quando que você quer realmente criar um degradê e quando você quer criar essa quebra de padrões, né? Essa quebra de, olha, passou de uma orelha para um pescoço, passou de um queixo para um pescoço e assim por diante. Bom, espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, se vocês quiserem que eu faça outro vídeo desse, coloca aqui nos comentários. Esse é um assunto que eu acho um pouco mais avançado, não é tão de iniciante assim, mas vai ajudar muito o bordadinho de vocês, beleza? Então comentem o que vocês acharam aqui embaixo e não esqueçam de compartilhar com aquela pessoa que está sofrendo para fazer uma pintura de agulha, certo? Vejo vocês na próxima e eu espero que vocês tenham gostado. Beijinhos!